Meu nome é Helena e, aos 28 anos, nunca pensei que ainda estaria lidando com o drama familiar que começou há quase uma década. Quando meu pai se casou novamente, tentei acolher minha meia-irmã Olivia em minha vida. Então, ela roubou meu carro, deu perda total enquanto dirigia bêbada, e meu pai ficou do lado dela completamente. Passei anos reconstruindo minha vida e criando limites. Agora, 5 anos depois, Olivia me liga do nada. Ela perdeu o emprego, foi despejada e quer morar comigo depois de tudo que fez. Dá para acreditar na audácia? Antes de eu contar o que aconteceu, me conte de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar minha jornada de autodefesa. Sempre me considerei independente. Quando criança, eu era madura para minha idade, muitas vezes cuidando das tarefas domésticas enquanto meus pais trabalhavam longas horas. Aos 15 anos, eu sabia exatamente o que queria fazer da minha vida. Design de interiores era minha paixão, e eu já havia começado a criar mood boards e a reformar meu quarto diversas vezes. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Não foi nada muito dramático, apenas duas pessoas que se distanciaram e decidiram que seriam mais felizes separadas. Minha mãe se mudou para o Colorado em busca de uma oportunidade de emprego, e eu fiquei com meu pai em Seattle para terminar o ensino médio. Tínhamos um bom relacionamento, só nós dois. Ele apoiava meus sonhos de me tornar designer de interiores e nunca faltava aos meus eventos escolares. 3 anos após o divórcio, quando eu tinha 18 anos e me preparava para a faculdade, meu pai anunciou que ia se casar novamente. Vanessa parecia simpática quando a conheci. Ela era professora de jardim de infância, tinha um sorriso radiante e uma personalidade calorosa. O que me pegou de surpresa foi que ela tinha uma filha de 19 anos chamada Olivia. Olivia era apenas um ano mais velha que eu, mas parecia completamente diferente em termos de maturidade. Enquanto eu trabalhava meio período para economizar para a faculdade e manter um bom GPA, Olivia abandonou a faculdade comunitária depois de um semestre e passava a maior parte do tempo festejando com os amigos. Apesar das nossas diferenças, eu me esforcei genuinamente para acolher Vanessa e Olivia em nossa família. Lembro-me da primeira vez que jantamos todos juntos em casa. Eu tinha preparado lasanha, minha especialidade, e posto à mesa com nossa linda louça. Vanessa trouxe vinho e brindamos a novos começos. Olivia elogiou minha comida e, por um momento, pensei que talvez essa coisa de família misturada pudesse dar certo. Naqueles primeiros dias, eu me esforçava ao máximo para criar um vínculo com Olivia. Eu a levava para fazer compras, a apresentava aos meus amigos e até a ajudava a pesquisar faculdades quando ela mencionou que queria voltar a estudar. Eu a aconselhava sobre quais professores escolher e quais evitar na faculdade comunitária local. Eu compartilhava meus livros didáticos com ela para economizar dinheiro e me oferecia para ajudar com as tarefas. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, comecei a notar coisas em Olivia que me preocupavam. Ela pegava minhas roupas emprestadas sem pedir e as devolvia manchadas. Ela comia as sobras que eu guardava para o almoço sem deixar um bilhete. Coisas pequenas, mas padrões que revelavam seu caráter. O que mais me incomodou foi a rapidez com que ela conquistou meu pai. Em poucas semanas, ela o chamou de pai, algo que me pareceu forçado e manipulador. Ela pedia dinheiro a ele constantemente, sempre com alguma história dramática explicando por que precisava, e ele sempre cedia. Aos poucos, percebi como meu relacionamento com meu pai começou a mudar. Quando discordávamos, ele dizia coisas como: "Por que você não consegue ser tranquila como a Olivia?" ou "A Olivia nunca reclama disso." Era doloroso ser comparada a alguém que tinha acabado de entrar em nossas vidas. Olivia parecia prosperar nessa competição. Ela planejava atividades com meu pai quando sabia que eu tinha sessões de estudo importantes. Interrompia nossas conversas para mostrar a ele algo urgente no celular. Era infantil, mas eficaz. Meu pai começou a vê-la como a filha que queria passar tempo com ele e a mim como a que estava sempre ocupada. Apesar de tudo isso, eu ainda tentava manter a paz em casa. Acreditava que a família era importante e que, com o tempo, as coisas melhorariam. Ignorei os sinais de alerta, as pequenas traições, as maneiras sutis com que Olivia me minava. Eu queria que meu pai fosse feliz e, se isso significasse tolerar Olivia, eu estava disposta a tentar. Eu não fazia ideia de que aquilo era só o começo, que as pequenas violações de limites eram apenas um treino para a traição massiva que mudaria tudo.
No verão depois do meu penúltimo ano de faculdade, comprei meu primeiro carro. Era um Toyota Camry usado, nada de especial, mas era meu. Eu havia economizado para 2 anos trabalhando meio período em uma cafeteria e como assistente de ensino no departamento de design. Meu pai tinha contribuído com $1.000 de presente de aniversário, mas a maior parte veio das minhas economias. Aquele carro representava algo significativo para mim. Era liberdade, independência, a primeira grande compra que fiz por conta própria. Cuidei dele impecavelmente, trocando o óleo regularmente, mantendo-o limpo e nunca deixando o tanque de gasolina ficar abaixo de um quarto cheio. Cheguei a batizá-lo de Bluebell por causa do seu exterior azul marinho. Desde o momento em que levei Bluebell para casa, Olivia ficou obcecada pelo meu carro. O carro dela, um usado da Vanessa, era mais velho e menos confiável. Quase todo fim de semana, ela pedia o meu emprestado. Helena, posso pegar seu carro hoje à noite? O meu está fazendo aquele barulho estranho de novo. Helena, me empresta seu carro para este encontro. Quero causar uma boa impressão. Helena, minhas amigas e eu queremos ir à praia. Seu carro tem um ar-condicionado melhor. Em todas as vezes, recusei educadamente. Eu sabia que Olivia era uma motorista imprudente. Eu estava no carro com ela uma vez quando ela avançou o sinal vermelho enquanto mandava mensagens. Eu também sabia que ela bebia com frequência em festas e não hesitava em dirigir depois de alguns drinks. De jeito nenhum eu confiaria meu bem mais precioso a ela. Isso criou tensão entre nós. Olivia reclamava com meu pai e Vanessa que eu era egoísta e não sabia como compartilhar. Meu pai me lançava olhares de desaprovação, mas não chegava a me obrigar a emprestar meu carro a ela. Eu me mantive firme, um dos poucos limites que consegui manter naquela época. O incidente aconteceu numa sexta-feira de julho. Eu tinha voltado para casa no fim de semana para participar de um churrasco em família. Era o 50º aniversário dos meus avós, e parentes de todo o país estavam se reunindo para comemorar. Estacionei meu carro na garagem e pendurei as chaves no gancho da cozinha, como sempre fazia. Durante o jantar, Olivia perguntou mais uma vez se podia pegar meu carro emprestado para ir a uma festa com as amigas. Meu carro está dando problema de novo, e essa festa é na casa do Jason, no lago. Fica a uns 30 minutos daqui, implorou ela. Desculpe, mas não, eu disse com firmeza. Você sabe como me sinto em relação a emprestar meu carro. Você é uma princesa, murmurou ela, mas mudou de assunto. A noite continuou bastante agradável. Jantamos em família, assistimos a um filme juntos e fui para a cama por volta das 23 horas, exausto da viagem e ansioso pela grande festa do dia seguinte. Quando acordei às 8 horas da manhã seguinte e fui à cozinha tomar café, notei imediatamente que minhas chaves não estavam no gancho. Uma sensação de aperto no estômago se instalou em meu peito enquanto eu corria para a garagem. A vaga onde eu havia estacionado meu carro estava vazia. Corri de volta para dentro, com o coração disparado. Pai, Vanessa, alguém viu meu carro? Meu pai saiu do quarto, parecendo confuso. Não está na garagem? Não, e minhas chaves também sumiram, eu disse, com o pânico transbordando na voz. Foi então que percebi que Olivia também não estava em casa. Ela devia ter pegado minha chave reserva, aquela que eu guardava na gaveta da minha mesa para emergências. Ela tinha entrado no meu quarto, vasculhado minhas coisas e roubado meu carro depois que eu disse explicitamente que não. Eu estava prestes a ligar para Olivia quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci. Com as mãos trêmulas, atendi. Alô, é Helena Winters? Perguntou uma voz formal. Sim, é ela. Aqui é a policial Ramírez, do Departamento de Polícia de Seattle. Seu carro se envolveu em um acidente, e a motorista, Olivia Thompson, nos deu seu número como contato de emergência. O mundo pareceu se inclinar para o lado. Ela está bem? O que aconteceu? A senhorita Thompson está fisicamente bem, apenas com alguns cortes e hematomas leves. No entanto, ela estava dirigindo sob efeito de álcool quando colidiu com outro veículo. Os ocupantes do outro carro sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital para avaliação. Sinto muito, mas seu carro sofreu danos graves. Foi rebocado para o pátio de apreensão da cidade. Eu mal conseguia processar o que ele estava me contando.
Olivia tinha roubado meu carro, dirigido bêbada, causado um acidente e ferido outras pessoas. E meu carro, meu amado Bluebell, estava gravemente danificado. Precisamos que alguém venha à delegacia. A senhorita Thompson está presa por dirigir sob efeito de álcool e uso não autorizado de veículo, continuou o policial. Já estou indo, eu disse mecanicamente, encerrando a ligação. Quando contei ao meu pai o que tinha acontecido, o rosto dele empalideceu. Dirigimos até a delegacia em silêncio, com o peso do que Olivia tinha feito pairando entre nós. Fiquei esperando que ele dissesse alguma coisa, que reconhecesse a violação, que expressasse indignação em meu nome, mas ele permaneceu quieto, com os nós dos dedos brancos no volante. Mais tarde naquele dia, fui ao pátio de apreensão para ver meu carro. A frente estava completamente amassada, o para-brisa, estilhaçado. O mecânico que o inspecionou confirmou o que eu já sabia no fundo do meu coração: perda total. O custo do conserto excederia seu valor. Meu carro, minha independência, meu investimento suado, haviam desaparecido por causa das ações egoístas e imprudentes de Olivia. Enquanto eu estava ali, olhando para os destroços do meu carro, senti algo se quebrar dentro de mim também. Não se tratava apenas do carro. Tratava-se de confiança, respeito e limites, tudo isso que Olivia havia destruído tão completamente quanto o para-brisa do meu carro. O caminho até a delegacia foi os 20 minutos mais longos da minha vida. Minha mente fervilhava de pensamentos sobre o que eu diria a Olivia, como lidaria com a situação e, o mais importante, como meu pai me defenderia. Nunca duvidei que ele estaria do meu lado. Afinal, isso era evidente. Olivia havia roubado meus pertences, dirigido bêbada e causado um acidente que feriu pessoas. Não havia nenhuma zona cinzenta ali. Quando chegamos, fomos levados para uma sala de espera enquanto processavam a liberação de Olivia. Meu pai andava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos, um hábito nervoso que ele tinha quando estava estressado. Finalmente, um policial escoltou Olivia para fora. Seu rímel estava borrado, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas ela parecia fisicamente ilesa, exceto por um pequeno corte na testa. Papai, ela gritou, correndo em direção ao meu pai como uma criança. Ela o abraçou, soluçando dramaticamente. Eu estava com tanto medo. Fiquei de lado, observando incrédula enquanto meu pai a confortava, dando tapinhas em suas costas e murmurando que tudo ficaria bem. Em nenhum momento ele mencionou o carro roubado, a direção embriagada ou as pessoas que ela havia ferido. Quando finalmente chegamos ao carro, não consegui mais me conter. Olivia, você roubou meu carro depois que eu disse explicitamente para não levá-lo. Você dirigiu bêbada e machucou pessoas. Meu carro está destruído. O que você tem a dizer em sua defesa? Em vez de se desculpar, Olivia partiu para a ofensiva. Se você tivesse me emprestado seu carro como uma irmã normal, nada disso teria acontecido. Eu não teria precisado pegar as chaves enquanto você dormia. Fiquei em silêncio, atordoada. Ela estava me culpando pelo roubo, pela decisão de beber e dirigir, pelo acidente, por tudo. Helena, disse meu pai com um suspiro, talvez se você tivesse mais disposição para compartilhar com sua irmã, essa situação poderia ter sido evitada. A traição me atingiu como um golpe físico. Você está falando sério agora? Ela roubou meu carro, pai. Ela dirigiu bêbada. Ela poderia ter matado alguém. Ela cometeu um erro, disse ele com firmeza. Todo mundo comete erros. Ela é jovem. Eu também sou jovem, retruquei. E aquele carro era meu. Eu trabalhei para consegui-lo. Eu paguei por ele. E agora ele se foi por causa dela. Vanessa, que nos encontrou na estação, interrompeu. Entendemos que você esteja chateada com o seu carro, Helena, mas o importante é que Olivia esteja segura. Carros podem ser substituídos, mas famílias não. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam minimizando tudo, focando apenas no bem-estar da Olivia, ignorando completamente o roubo, a violação dos meus limites e a destruição da minha propriedade. Então, quem vai pagar pelo meu carro? Perguntei, com a voz trêmula de raiva. Tenho seguro, mas a franquia é de $1.000, e minhas mensalidades vão aumentar por causa de um acidente que eu nem causei. Meu pai pigarreou, desconfortável. Bem, querida, a Olivia não tem esse dinheiro agora, e nós acabamos de pagar a mensalidade dela para o semestre de outono.
Então, eu tenho que arcar com o custo porque ela roubou meu carro? Como isso é justo? A vida nem sempre é justa, Helena, disse meu pai naquele tom condescendente que me fez ferver o sangue. Essa é a realidade de ser família. Fazemos sacrifícios uns pelos outros. Parece que sou o único que faz sacrifícios aqui, murmurei. Quando chegamos em casa, as coisas só pioraram. Ouvi meu pai e Vanessa discutindo como lidar com os problemas legais de Olivia. Eles já estavam falando sobre contratar um bom advogado, pagando o que fosse necessário para minimizar as consequências para ela. Em nenhum momento ouvi qualquer discussão sobre indenização pelo meu carro ou pelas pessoas que ela havia ferido. Mais tarde naquela noite, meu pai veio ao meu quarto. Pensei que talvez ele tivesse refletido e percebido o quão injusta a situação era. Em vez disso, ele se sentou na beira da minha cama e disse: Helena, preciso que você pare com essa atitude. Olivia se sente péssima com o que aconteceu. Ela disse isso? Porque ela não se desculpou comigo nenhuma vez. Ela está passando por muita coisa agora. A polícia está acusando ela de dirigir sob efeito de álcool e dirigir sem permissão. Ela está enfrentando serviço comunitário, possível liberdade condicional e sua carteira de motorista será suspensa. Isso não é punição suficiente? Essas são consequências legais por infringir a lei, apontei. E as consequências pessoais? E quanto a consertar as coisas comigo? Meu pai suspirou profundamente. Acho que você precisa ser uma pessoa mais madura aqui, Helena. Olivia te admira. Você precisa dar o exemplo de perdão. Naquele momento, percebi uma verdade dolorosa. Meu pai jamais me defenderia. Aos olhos dele, Olivia não fazia nada de errado, e sempre seria minha responsabilidade acomodá-la, perdoá-la, livrá-la da culpa. As semanas seguintes foram uma mistura de pedidos de indenização de seguro, boletins de ocorrência e jantares familiares constrangedores, onde todos fingiam que nada havia acontecido. Olivia recebeu uma sentença de serviço comunitário e teve a carteira de motorista suspensa por 6 meses. Ela parecia mais incomodada com o inconveniente do que arrependida por suas ações. Precisei fazer um pequeno empréstimo para cobrir a franquia e a diferença entre o valor pago pelo seguro e o custo de um carro novo. Fiz turnos extras na cafeteria, sacrificando o tempo de estudo e o sono para conseguir. Enquanto isso, Olivia continuou sua vida despreocupada, com meu pai e Vanessa protegendo-a das consequências naturais de suas ações. A gota d'água foi quando ouvi Olivia conversando com uma amiga ao telefone, rindo sobre como ela tinha se safado e como seu pai tinha consertado tudo. Não havia um pingo de remorso em sua voz. Naquela noite, tomei uma decisão. Assim que me formasse, me mudaria, para longe o suficiente para que as visitas exigissem planejamento. Limitaria meu contato com meu pai e cortaria Olivia completamente da minha vida. Não se tratava mais apenas do carro. Tratava-se de reconhecer que essa dinâmica era tóxica, que meus sentimentos e limites jamais seriam respeitados nesta unidade familiar. A parte mais difícil foi aceitar que meu relacionamento com meu pai nunca mais seria o mesmo. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que torceu pela minha formatura do ensino médio, que incentivou meus sonhos, escolheu a enteada em vez de mim. Ele me traiu da maneira mais fundamental, ao não me proteger e defender o que era certo. Essa traição deixou uma ferida mais profunda do que qualquer acidente de carro poderia causar, uma ferida que levaria anos para cicatrizar. 5 anos se passaram como uma montagem de filme. As estações mudaram, os penteados evoluíram, os apartamentos surgiram e desapareceram, mas, o mais importante, eu mudei. A jovem de 23 anos magoada e irritada que fugiu da casa da infância com um carro cheio de pertences e o coração cheio de ressentimento gradualmente se transformou em alguém mais forte, alguém que entendia seu valor. Depois de me formar em design de interiores, consegui um cargo de nível básico na Horizon Interiors, uma empresa boutique em Portland. Comecei no departamento de tecidos, coordenando amostras e auxiliando designers seniores. Minha meticulosa atenção aos detalhes e minha disposição para trabalhar até tarde chamaram a atenção do diretor criativo e, em 2 anos, eu estava gerenciando os projetos dos meus próprios clientes. 3 anos depois de iniciar minha carreira, fui promovida a designer sênior, com minha própria equipe e liberdade criativa. Minha especialidade passou a ser transformar pequenos espaços em ambientes funcionais e bonitos, talvez inspirada pela minha própria jornada de criar uma vida significativa dentro de parâmetros limitados.
Financeiramente, as coisas melhoraram constantemente. Paguei meus empréstimos estudantis e a pequena dívida que havia acumulado após o acidente de carro. Aos 27 anos, comprei minha primeira casa, um apartamento de um quarto em um antigo prédio industrial. Era pequeno, mas perfeito, com pé direito alto, tijolos aparentes e janelas que inundavam o espaço com luz natural. Mais importante ainda, era meu. Ninguém poderia tirá-lo, danificá-lo ou violar seus limites. Meu círculo social também se expandiu. Sophie, que conheci em uma aula de cerâmica local, tornou-se minha melhor amiga. Ela era direta e leal, com uma atitude prática que eu apreciava. Através dela, conheci um grupo de profissionais criativos que se tornaram minha família escolhida. Comemoramos feriados juntos, nos apoiamos mutuamente em mudanças de emprego e términos de relacionamentos, e criamos tradições que pareciam mais significativas do que as tensas reuniões familiares do meu passado. Há 2 anos, conheci Jake em um leilão beneficente do Art Center. Ele estava dando um lance no mesmo toca-discos vintage que eu estava de olho. Ele ganhou o lance, mas pediu meu número. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, baseado no respeito mútuo e na comunicação clara. Jake entendia meus limites sem que eu precisasse explicá-los repetidamente, uma mudança revigorante em relação à minha dinâmica familiar. Falando em família, meu relacionamento com meu pai evoluiu para algo cordial, porém distante. Conversávamos nos principais feriados e aniversários, trocávamos mensagens de texto ocasionalmente, mas raramente nos víamos pessoalmente. Ele e Vanessa permaneceram em Seattle, e eu inventava desculpas quando eles sugeriam uma visita. Eu percebia que ele sentia a distância entre nós, mas nunca abordou diretamente o problema, a fratura que as ações de Olivia e sua reação haviam criado. Quanto a Olivia, ela desapareceu completamente da minha vida. Excluirá a amizade dela nas redes sociais no dia em que me mudei e bloqueei o número dela logo depois. Através das atualizações ocasionais do meu pai, descobri que ela continuava com seu padrão de comportamento irresponsável, entrando e saindo de cursos universitários, mudando de emprego e dependendo muito do meu pai e da Vanessa para apoio financeiro. Cada vez que ouvia essas histórias, sentia uma mistura de vingança e tristeza, vingança por minha avaliação do caráter dela ter sido precisa, tristeza por ela parecer incapaz ou não querer crescer. Minha jornada de cura incluiu mais do que sucesso profissional e novos relacionamentos. Passei 1 ano em terapia, desvendando as emoções complexas em torno da lealdade familiar, estabelecendo limites e reconhecendo padrões prejudiciais. Minha terapeuta me ajudou a ver que o favoritismo do meu pai por Olivia não refletia o meu valor, mas sim os problemas dele. Comecei a praticar yoga e meditação, encontrando paz na disciplina de subir no meu tapete todas as manhãs. Li livros sobre dinâmica familiar e sobre como estabelecer limites saudáveis. Escrevia em um diário regularmente, acompanhando meu crescimento e reconhecendo meu progresso. Lentamente, a dor aguda se transformou em algo mais controlável, uma dor surda em vez de uma pontada aguda. Minha rotina diária se tornou um conforto. Eu acordava às 6 horas, praticava yoga e corria 5 quilômetros ao longo do rio. O trabalho me mantinha ocupada até a noite, quando eu preparava o jantar, algo que eu descobri que gostava. Os fins de semana eram dedicados a feiras de produtores, exposições de arte, ocasionalmente, viagens de carro para o litoral. Eu havia construído uma vida autêntica e satisfatória. Meu novo carro, um Subaru Forester prata, me conduziu com segurança por essa nova vida. Eu ainda cuidava dele impecavelmente, mas não lhe dava mais tanta importância. Era apenas um carro, não um símbolo da minha independência. Eu havia encontrado essa independência dentro de mim, não em posses externas. O apartamento se tornou meu santuário. Projetei cada canto com propósito, criando um espaço que refletisse quem eu havia me tornado. A sala de estar contava com um confortável sofá seccional em azul petróleo escuro, perfeito para noites de cinema com os amigos. A cozinha, embora pequena, estava equipada com utensílios de qualidade que tornavam cozinhar um prazer. Meu espaço de trabalho perto da janela abrigava minha mesa de desenho e materiais de design, permitindo-me levar o trabalho para casa quando a inspiração surgisse. Esta era a vida que eu construí do zero depois de deixar para trás a dinâmica tóxica da minha família misturada. Não era perfeita, mas era minha, criada nos meus próprios termos. Eu não apenas sobrevivi à traição, como prosperei apesar dela. Então, numa manhã comum de terça-feira de maio, enquanto eu revisava amostras de tecido para um novo projeto, meu telefone tocou.
Um número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal, presumindo que fosse uma ligação de vendas. Algo me fez atender. Alô? Houve uma breve pausa, e então uma voz que eu não ouvi há 5 anos. Helena, é a Olivia. O som da voz de Olivia me arrepiou, como se eu tivesse tocado acidentalmente num fio desencapado. 5 anos de silêncio se quebraram num instante. Agarrei meu celular com mais força, de repente sentindo meu coração batendo forte no peito. Helena, você está aí? Sua voz tinha o mesmo leve tom rouco de que eu me lembrava, embora ela parecesse cansada, menos confiante do que eu me lembrava. Estou aqui. Mantive a voz neutra, profissional, como eu falaria com um cliente difícil. Isso é inesperado. Eu sei. Faz um tempo. Ela riu nervosamente. Como você está? Estou bem, eu disse, sem dar mais detalhes. O que você precisa, Olivia? Outra pausa. Nossa, direto ao ponto. Você não mudou nada. Engoli uma resposta sobre como algumas pessoas nunca mudam. Estou no trabalho, então sim, estou indo direto ao ponto. Certo. Desculpe. Ela pigarreou. Eu só estava me perguntando como você está. Meu pai me disse que você está indo muito bem. Designer sênior agora, certo? E você comprou sua própria casa. O fato de ela saber desses detalhes da minha vida enquanto eu não sabia nada sobre a dela parecia mais uma violação de limites. Meu pai vinha alimentando-a com informações sobre mim o tempo todo. Olivia, duvido que você tenha ligado depois de 5 anos sem contato só para saber dos meus melhores momentos na carreira. Ela suspirou. Você tem razão. Preciso de um favor, e sei que não tenho o direito de pedir, mas estou desesperada. Lá estava, o verdadeiro motivo da ligação. Que tipo de favor? Preciso de um lugar para ficar, só temporariamente. As palavras saíram apressadas. Perdi meu emprego no restaurante há 2 meses e estou com o aluguel atrasado. Meu senhorio me deu até o final da semana para me mudar. Já tentei de tudo, Helena. Papai e Vanessa disseram que não podem ajudar desta vez. Algo sobre me ensinar responsabilidade. A amargura em sua voz era inconfundível. E você pensou em mim? Não consegui esconder a incredulidade na minha voz. Você está indo tão bem, disse ela, com um tom de súplica na voz. Você tem aquele apartamento lindo. Eu não te atrapalharia, prometo. Só até eu me recuperar. 1 mês, 2 no máximo. Sentei-me à minha mesa, tentando processar o pedido. Depois de tudo o que tinha acontecido, depois do carro, depois de 5 anos de silêncio, ela esperava que eu lhe abrisse a porta da minha casa. Eu mudei, Helena, continuou, quando não respondi imediatamente. Não sou a mesma pessoa que era naquela época. Sei que me enganei com o seu carro. Eu era jovem e idiota. Você tinha 19 anos, apontei. Velho o suficiente para saber que roubar é errado. Velho o suficiente para saber que beber e dirigir é perigoso. Eu sei, e me desculpe. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Estou dizendo agora. Me desculpe pelo que fiz e vou contribuir com as despesas. Tenho algumas economias, não muitas, mas o suficiente para ajudar com as compras e contas enquanto procuro um novo emprego. O pedido de desculpas, com 5 anos de atraso, soou vazio. E a promessa de contribuir financeiramente era difícil de acreditar, dado o seu histórico. Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Esta não é uma decisão que eu possa tomar num telefonema do nada. Quanto tempo você precisa para pensar? Preciso sair até sexta-feira. A urgência em sua voz me fez pensar se ela já havia tentado todos os outros antes de me ligar, se eu era seu último recurso. Te ligo amanhã, eu disse, sem me comprometer com mais nada. Certo. Ela parecia decepcionada, mas não surpresa. Obrigada por considerar. Agradeço muito, Helena. Depois que desligamos, fiquei olhando para o celular, sentindo como se tivesse sido emboscada. Todas as emoções que eu achava ter processado voltaram à tona: a raiva pelo roubo, a dor da traição do meu pai, os anos me sentindo uma estranha na minha própria família.
Antes que eu pudesse processar completamente meus pensamentos, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era meu pai. Helena, disse-lhe quando atendi, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-lo. A Olivia me disse que ligou para você. Olá para você também, pai, eu disse secamente. Ela precisa de ajuda, Helena. Ela está realmente tentando mudar as coisas desta vez. O fato de ele ter dito desta vez me mostrou que houve outras vezes, outras promessas de mudança que não se concretizaram. Por que ela não pode ficar com você e a Vanessa? Perguntei. Vocês têm aquela casa grande com bastante espaço. Ele suspirou profundamente. Já tentamos isso antes. Não funciona. Ela precisa aprender a ser independente, e morar com os pais novamente seria um retrocesso. Então, a sua solução é mandá-la morar comigo, alguém com quem ela não fala há 5 anos, alguém cujo carro ela roubou e destruiu. Isso foi há muito tempo, disse ele, com desdém. Você precisa deixar isso para lá, Helena. Família é família. Nós nos ajudamos quando estamos em apuros. A hipocrisia era impressionante. Onde estava essa filosofia de a família ajuda a família quando eu estava com um carro e $1.000 a menos? Vou pensar nisso, repeti, sem vontade de me comprometer sob pressão. Ela não tem muito tempo, insistiu ele. E não tem para onde ir. Eu disse que vou pensar nisso, repeti com mais firmeza. Adeus, pai. Durante o resto do dia de trabalho, não consegui me concentrar. Minha mente voltava constantemente ao pedido de Olivia e à expectativa do meu pai de que eu simplesmente abrisse minha casa para alguém que havia violado minha confiança tão completamente. Quando cheguei em casa naquela noite, meu celular tinha 3 mensagens de texto de Olivia, cada uma mais desesperada que a anterior. Só para ver se você pensou mais no meu pedido. Prometo que seria a colega de quarto perfeita. Limpa, silenciosa e respeitosa com o seu espaço. Por favor, Helena, não sei o que vou fazer. Se você disser não, talvez eu tenha que dormir no meu carro. A manipulação emocional era tão transparente que era quase risível, quase, exceto pelo fato de que parte de mim, uma parte pequena e compassiva que eu às vezes desejava poder silenciar, se perguntava se ela realmente não tinha para onde ir. Naquela noite, deitada na cama, sem conseguir dormir, percebi que estava em uma encruzilhada. Minha resposta a essa situação definiria não apenas meu relacionamento com Olivia e meu pai no futuro, mas também meu relacionamento comigo mesma. Seria eu a pessoa que cederia à pressão familiar, apesar do meu bom senso? Ou seria a pessoa que se manteria firme em seus limites, mesmo quando fosse difícil? A Helena de 5 anos atrás poderia ter cedido, poderia ter se convencido de que as obrigações familiares superavam os limites pessoais, mas eu não era mais aquela Helena. Eu havia passado tempo demais me construindo para deixar que alguém me destruísse novamente. Mesmo assim, eu precisava ter certeza de que estava tomando a decisão certa pelos motivos certos. Será que eu estava recusando por ressentimento persistente ou por genuína autoproteção? A distinção importava para mim. Decidi que precisava de mais informações antes de tomar minha decisão final e precisava olhar Olivia nos olhos quando ela expusesse seu caso. Mensagens de texto e telefonemas tornavam muito fácil me esconder atrás de palavras. Eu queria ver seu rosto, ler sua linguagem corporal, avaliar sua sinceridade. Respondi: vamos tomar um café amanhã às 16 horas, no River City Café, na rua principal. Podemos discutir o seu pedido pessoalmente. A resposta dela veio imediatamente: obrigada, Helena. Estarei lá. Você não vai se arrepender. Eu já tinha um pressentimento de que talvez me arrependesse. Na manhã seguinte, acordei com um propósito. Antes de conhecer a Olivia, eu precisava me preparar tanto emocional quanto praticamente. Liguei para Sophie e perguntei se ela poderia me encontrar para almoçar. Ela tem muita coragem, disse Sophie quando expliquei a situação. Estávamos sentadas na nossa lanchonete favorita, o cabelo cacheado da Sophie preso em um coque bagunçado, os olhos semicerrados em uma raiva protetora por mim. Depois do que ela fez? E agora ela espera que você a tire dali. Eu sei, concordei, mas uma parte de mim se pergunta se não estou sendo dura demais. Ela diz que mudou. Sophie deu uma mordida no sanduíche, mastigando pensativa. As pessoas podem mudar,
mas a mudança se demonstra por meio de ações consistentes ao longo do tempo, não por meio de desculpas convenientes quando alguém precisa de algo. Era por isso que eu valorizava a amizade de Sophie. Ela cortava a névoa emocional com uma lógica clara. Se eu disser não, meu pai vai ver isso como uma prova de que sou implacável e egoísta, admiti. Ele já acha que guardo rancor por tempo demais. E se você disser sim e as coisas derem errado, o que provavelmente acontecerá com base no histórico dela, você terá destruído a vida pacífica que construiu, Sophie ressaltou. Seu pai não é quem teria que morar com ela. É verdade, reconheci. Jake disse basicamente a mesma coisa ontem à noite. Homem inteligente, Sophie assentiu, aprovando. O que o seu instinto lhe diz? Pensei seriamente na pergunta. Meu instinto diz que isso é uma má ideia. Que a Olivia não mudou de verdade, que ela se aproveitaria da minha generosidade e que eu acabaria me arrependendo. Então aí está a sua resposta, disse Sophie simplesmente. Seus instintos foram aguçados pela experiência. Confie neles. Depois do almoço, voltei ao trabalho, mas estava com dificuldade para me concentrar. Decidi pesquisar um pouco. Procurei Olivia nas redes sociais, algo que eu evitava fazer há anos. O Instagram dela contava uma história que contradizia suas alegações de responsabilidade e mudança. Fotos de apenas algumas semanas atrás a mostravam em casas noturnas, em uma viagem de fim de semana a Las Vegas, fazendo compras com sacolas de lojas caras. Se ela estava com dificuldades financeiras há meses, como alegava, suas redes sociais não refletiam isso. Quando deu 16 horas, eu já tinha uma ideia clara do que queria dizer. Cheguei ao River City Café 15 minutos antes, escolhi uma mesa no canto para ter privacidade e pedi um café preto para acalmar os nervos. Olivia chegou 10 minutos atrasada, com uma aparência familiar e estranha ao mesmo tempo. Seu cabelo loiro estava mais curto do que eu me lembrava, com um corte Chanel da moda. Ela usava jeans de grife e uma blusa de seda que parecia nova, não exatamente o guarda-roupa de alguém em apuros financeiros. Helena. Ela se inclinou para um abraço, que retribuí com firmeza. É tão bom te ver. Você está incrível. Adorei o que você fez com o seu cabelo. Toquei meu cabelo longo e escuro, constrangida. Era o mesmo estilo que eu usava há anos. Obrigada. Por favor, sente-se. Ela se acomodou à minha frente e pediu um latte elaborado com leite de amêndoas e caramelo extra quando o garçom passou por ali. Outro pequeno detalhe que não condizia com sua história de extrema dificuldade financeira. Então, disse ela depois de tomar um gole da bebida, deixando uma marca de batom na borda, você teve tempo de pensar no meu pedido? Sim, respondi calmamente. Mas antes de responder, tenho algumas perguntas. Ela se remexeu na cadeira. Certo, pode falar. Primeiro, quero falar sobre o que aconteceu com o meu carro há 5 anos. Sua expressão se anuviou. Precisamos mesmo revisitar a história antiga? Já me desculpei por isso. Você se desculpou ontem, não há 5 anos, quando aconteceu, corrigi. E sim, precisamos discutir isso porque isso reflete padrões de comportamento que me preocupam. Ela suspirou dramaticamente. Tudo bem. O que você quer saber? Por que você pegou meu carro naquela noite depois que eu disse explicitamente que não? Ela olhou para o seu café com leite, passando o dedo pela borda. Eu era jovem e burra. Meus amigos estavam me pressionando para ir a uma festa, e meu carro estava com problemas. Pensei que podia simplesmente pegar o seu emprestado e devolvê-lo antes que você acordasse. Você nunca saberia. Mas você sabia que eu não queria que você dirigisse meu carro. Você sabia que estaria bebendo. Você fez uma série de escolhas deliberadas que demonstraram total desrespeito aos meus limites e propriedade. Eu sei, e foi errado, ela admitiu, embora seu tom sugerisse que ela achava a conversa tediosa em vez de cheia de remorso. Se eu pudesse voltar atrás e mudar isso, eu mudaria. E depois? Você nunca se desculpou. Nunca se ofereceu para ajudar a pagar os danos ou a franquia do seguro. Agiu como se eu fosse o problema por estar chateada. Fiquei envergonhada, disse ela, com um tom defensivo na voz. E papai e mamãe disseram que cuidariam disso. Presumi que eles também tivessem resolvido tudo com você. Não, respondi secamente.
Eu mesma paguei a franquia. Fiz um empréstimo para comprar um carro novo. Fiz horas extras para que tudo desse certo. Ninguém cuidou disso para mim. Ela teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Eu não sabia disso. Porque você nunca perguntou. Você nunca considerou como suas ações me afetaram. Ficamos em um silêncio desconfortável por um momento. Finalmente, ela falou novamente: Olha, eu entendo. Eu errei feio naquela época. Mas cresci muito desde então. Não sou mais aquela adolescente irresponsável. Conte-me sobre sua situação atual, eu disse, mudando de tática. Você mencionou ter perdido o emprego. O que aconteceu? Ela hesitou, e eu pude vê-la calculando o quanto revelar. O restaurante reduziu o quadro de funcionários. Eles dispensaram vários garçons. E antes disso, papai mencionou que você teve vários empregos nos últimos anos. Ela franziu a testa. Não vejo que meu histórico profissional tem a ver com ficar na sua casa temporariamente. Isso demonstra estabilidade e confiabilidade, ambas importantes se você estivesse morando na minha casa. Ela suspirou. Tudo bem. Sim, já tive vários empregos. O setor de restaurantes é volátil. Pessoas entram e saem o tempo todo. E a sua situação financeira? Você mencionou ter algumas economias para contribuir com as despesas. Tenho o suficiente para ajudar, disse ela vagamente. Apesar das compras e das férias em Las Vegas que vi no seu Instagram mês passado, perguntei, observando seu rosto atentamente. Seus olhos se arregalaram levemente. Você checou minhas redes sociais? Claro que sim. Estou pensando em deixar alguém que não vejo há 5 anos se mudar para minha casa. Seria negligência minha se não fizesse minha pesquisa. Ela se recuperou rapidamente. Essas postagens são de um tempo atrás. As coisas mudaram desde então. Os carimbos de data e hora dizem o contrário, apontei. Olivia, preciso ser honesta. Você foi honesta comigo sobre a sua situação? Ela me encarou. O que você é, minha interrogadora? É exatamente por isso que eu não queria me encontrar pessoalmente. Você sempre foi tão crítica, sempre achando que é melhor do que eu. E lá estava, a atitude defensiva, a distração, a tentativa de me fazer de vilã por fazer perguntas razoáveis. Algumas coisas não haviam mudado em nada. Não estou te julgando, eu disse calmamente. Estou tentando tomar uma decisão informada. Se você quiser ficar na minha casa, preciso confiar em você. Confiança exige honestidade. Tudo bem, ela retrucou. Sim, gastei dinheiro que não devia. Sim, fui demitida do restaurante por chegar atrasada muitas vezes. E sim, tenho tido dificuldade em manter empregos porque me entedio facilmente. É isso que você quer ouvir? Que ainda sou uma bagunça? Que não me transformei na Miss Perfeita como você? Estou longe de ser perfeita, eu disse. Mas sou responsável. Pago minhas contas em dia. Honro meus compromissos. Respeito os limites e a propriedade dos outros. Esses são comportamentos básicos de adultos, não padrões irracionais. Então, não, disse ela, com a voz endurecendo. Você não vai me ajudar. Eu não disse isso, respondi. Mas estou preocupada com os padrões que estou observando, a mesma falta de responsabilização, a mesma tendência a culpar os outros, a mesma expectativa de que alguém vai te livrar das consequências das suas escolhas. Não acredito nisso, disse ela, elevando o tom de voz. Depois de tudo que passamos como irmãs, você vai me deixar ficar sem teto por causa de um erro que cometi há 5 anos. Algumas cabeças se viraram em nossa direção. Mantive a voz baixa e firme. Primeiro, somos meias irmãs que moraram na mesma casa por menos de 2 anos, não irmãs que cresceram juntas. Segundo, não foi apenas um erro. Foi uma violação significativa dos meus limites e propriedade, pela qual você nunca se redimiu. E terceiro, com base nessa conversa, não acredito que você tenha mudado de forma que tornaria a convivência viável. Você é tão frio, disse ela, com lágrimas nos olhos. Papai tinha razão sobre você. Você nunca perdoa ninguém.
Você simplesmente corta o relacionamento das pessoas quando elas te decepcionam. A menção ao meu pai me magoou, mas me mantive firme. Não se trata de perdão. Trata-se de proteger a vida e a paz que construí. Eu te perdoo pelo que aconteceu com o carro. De verdade. Mas perdão não significa que eu seja obrigada a me colocar em posição de ser magoada novamente. Então, o que eu devo fazer? Perguntou ela, enxugando com raiva uma lágrima que havia escapado. Morar no meu carro? Você realmente não tem outras opções? Nenhum amigo que possa ajudar? Nenhum outro membro da família? Ela desviou o olhar. Já perguntei a todo mundo. Ninguém quer lidar comigo agora. Isso era revelador. Se todos em sua vida não estavam dispostos a ajudar, talvez houvesse mais na história do que ela estava contando. E o seu namorado? Aquele das fotos do mês passado. Nós terminamos, disse ela, secamente. Ele era parte do problema. Ele pegou dinheiro emprestado e nunca pagou. Então, havia mais problemas financeiros do que ela havia admitido inicialmente. Suspeitei que havia ainda mais coisas que ela não estava me contando. Olivia, sinto muito que você esteja nessa situação. Sinto mesmo, mas não acho que morar comigo seja a solução. Ela me encarou por um longo momento, depois pegou a bolsa. Tudo bem, eu entendo. Você tem sua vidinha perfeita e não quer estragá-la com os meus problemas. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito. Quando ela se levantou para ir embora, estendi a mão e segurei seu pulso. Espere. Eu não disse que não ajudaria em nada. Só estou dizendo que você não pode morar comigo. Ela fez uma pausa, desconfiada. O que você quer dizer? Posso te ajudar a encontrar moradia temporária. Há hotéis para estadias prolongadas com preços acessíveis. Eu poderia cobrir 1 ou 2 semanas enquanto você procura um novo emprego. E conheço o gerente do Horizon Café. Eles estão procurando garçons. Eu poderia te dar uma boa dica. Ela se sentou lentamente. Você faria isso, mesmo não me deixando ficar com você? Sim, porque, apesar de tudo, eu me importo com o que acontece com você. Só preciso me importar comigo também. Pela primeira vez em nossa conversa, talvez pela primeira vez na vida, vi emoção genuína nos olhos de Olivia, não manipulação, nem atuação, mas vulnerabilidade real. Eu não te entendo, disse ela finalmente. Eu te tratei muito mal, e você está aqui se oferecendo para me ajudar mesmo assim. Essa é a diferença entre nós, Olivia. Eu não preciso menosprezar os outros para me fortalecer. E estabelecer limites não significa que eu te desejo mal, significa apenas que eu reconheço o que é e o que não é saudável para mim. Enquanto discutíamos os detalhes de como eu poderia ajudá-la sem comprometer meu próprio bem-estar, senti uma estranha sensação de paz tomar conta de mim. Pela primeira vez, eu estava me relacionando com Olivia como uma igual, não como a meia-irmã perpetuamente condescendente. Eu estava ajudando nos meus termos, não nos dela ou do meu pai. E, ao fazer isso, eu estava honrando tanto minha compaixão quanto meu respeito próprio. Era um equilíbrio delicado, mas que eu finalmente estava preparada para manter. No dia seguinte ao meu encontro com Olivia, liguei para o meu pai. Era hora de estabelecer limites claros, não apenas com a minha meia-irmã, mas também com ele. O telefone tocou 4 vezes antes que ele atendesse, com a voz cautelosa. Helena, você falou com a Olivia? Olá para você também, pai, eu disse, mantendo o tom neutro. Sim, nos encontramos ontem para um café. E aí? Ela vai morar com você? Ela precisa sair do apartamento dela até amanhã. Sem perguntas sobre como eu estava ou como foi o nosso encontro. Direto ao que Olivia precisava. Algumas coisas nunca mudam. Não, ela não vai morar comigo, respondi com firmeza. Mas eu a ajudei a conseguir uma acomodação temporária em um hotel para estadias prolongadas. Paguei por 2 semanas, o que deve dar a ela tempo para encontrar um novo emprego e uma moradia mais permanente. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Entendo, disse-ele finalmente, com a decepção evidente na voz. Então, você vai deixá-la sozinha em algum hotel? Também a coloquei em contato com o gerente do Horizon Café. Eles vão entrevistá-la amanhã para uma vaga de garçonete,
e dê informações sobre opções de moradia acessível na região. Mas você não deixa ela ficar com você, ele insistiu. Depois de tudo que nossa família passou junta. Respirei fundo, me preparando para o que precisava ser dito. Pai, Olivia e eu moramos na mesma casa por menos de 2 anos antes de eu ir para a faculdade. Nunca desenvolvemos um relacionamento próximo, e a conexão que tínhamos foi prejudicada quando ela roubou meu carro, deu perda total, e nenhum de vocês a responsabilizou. Você ainda está presa a isso? Foi há 5 anos, Helena. Eu não estou presa a isso. Eu a perdoei por isso. Mas perdão não significa fingir que nunca aconteceu ou me colocar em posição de ser abusada novamente. Então, você acha que ela roubaria de você de novo? Perguntou ele, incrédulo. Acho que padrões de comportamento tendem a se repetir, a menos que haja uma mudança genuína, e pelo que vi, Olivia não mudou significativamente. Ela ainda espera que outros a salvem das consequências de suas escolhas. Isso é duro, Helena. É realista, pai. E o fato de você não conseguir enxergar isso é parte do problema. Você permitiu o comportamento dela por anos e agora espera que eu faça o mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz era dura. Eu te criei para valorizar a família acima de tudo. Para ajudar quando necessário. Estou decepcionado que essas lições não tenham sido aprendidas. A antiga Helena teria sucumbido sob o peso daquela decepção, teria feito qualquer coisa para reconquistar a aprovação dele. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu valorizo a família, disse calmamente. Mas também valorizo respeito, responsabilidade e limites saudáveis. E aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é não protegê-lo das consequências de suas ações. Essa é uma filosofia conveniente quando significa não se incomodar, disse ele, amargamente. Não se trata de conveniência, pai. Trata-se do que é realmente útil versus o que apenas permite padrões destrutivos. Estou ajudando Olivia de maneiras que incentivam a independência e a responsabilidade, não a dependência. Bem, espero que você consiga viver consigo mesma, disse ele, com a conversa claramente encerrada em sua mente. Eu consigo. Pela primeira vez em muito tempo, estou em paz com minhas decisões em relação a esta família. Fiz uma pausa e acrescentei: eu te amo, pai. Isso nunca mudou. Mas também me amo o suficiente agora para estabelecer limites, mesmo quando são difíceis. Ele emitiu um som evasivo e encerrou a ligação logo em seguida. Fiquei sentada com o celular na mão, sentindo uma mistura de tristeza e resolução. A conversa tinha corrido exatamente como eu esperava, e isso por si só foi uma espécie de validação. A reação do meu pai confirmou que eu tinha feito a escolha certa, mesmo que não fosse a escolha que ele queria. Nas semanas seguintes, mantive contato com Olivia por mensagem de texto. Ela havia conseguido um emprego no Horizon Café e encontrado um quarto para alugar em uma casa compartilhada a partir do mês seguinte. Nossa comunicação era cordial, mas distante, o que parecia apropriado considerando nossa história. 3 meses depois, recebi uma mensagem de texto que me surpreendeu: queria te agradecer por não me deixar morar com você. No começo, fiquei bravo, mas você tinha razão. Eu precisava assumir a responsabilidade por mim mesmo. O trabalho está indo bem e até estou economizando um dinheirinho todo mês. Acontece que eu consigo ser adulto quando preciso. Sorri para o meu celular, genuinamente feliz por saber que ela estava melhor. Respondi com incentivo e votos de melhoras, sem esperar mais nada. Uma semana depois, meu pai ligou. Seu tom era diferente, menos confrontador. Te devo um pedido de desculpas, disse-lhe depois que nos cumprimentamos. Falei com a Olivia ontem, e ela me disse que a sua recusa em deixá-la se mudar foi, na verdade, um sinal de alerta para ela. Ela disse que isso a forçou a se virar sozinha, talvez pela primeira vez na vida. Fico feliz em saber que ela está bem, eu disse, surpreso com a reviravolta. Eu estava pensando no que você disse sobre capacitá-la, continuou ele. E acho que você talvez estivesse certa. Vanessa e eu sempre corremos para consertar as coisas para ela, e talvez isso não tenha sido tão útil quanto pensávamos. Foi a coisa mais próxima de um reconhecimento do seu papel na dinâmica que eu já tinha ouvido, uma pequena rachadura na parede de defesa que ele havia construído em torno de suas escolhas parentais.
É um equilíbrio difícil, eu disse, sem querer forçar demais, amar alguém e ao mesmo tempo permitir que essa pessoa experimente as consequências naturais de suas escolhas. Sim, ele concordou. Um equilíbrio que nem sempre consegui alcançar. Ele pigarreou. De qualquer forma, queria dizer que respeito a decisão que você tomou. Não deve ter sido fácil se manter firme com a Olivia e eu pressionando você. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Nossa conversa continuou, abordando o trabalho, a saúde dele e meus projetos de design recentes. Foi a conversa mais normal que tivemos em anos, sem a tensão que se tornará nosso padrão. Ao nos despedirmos, senti um vislumbre de esperança de que talvez nosso relacionamento pudesse se curar com o tempo. Nos meses que se seguiram, minha vida continuou seu caminho estável e gratificante. Jake e eu nos aproximamos, e acabamos discutindo a possibilidade de morarmos juntos. Minha carreira floresceu, com uma promoção para diretora de design e discussões sobre abrir meu próprio estúdio no futuro. Meu círculo de amizades se expandiu, trazendo novas perspectivas e experiências para minha vida. Olivia e eu mantivemos contato esporádico, principalmente por mensagens de texto e encontros ocasionais para um café quando ela estava por perto. Nosso relacionamento nunca seria próximo, mas havia evoluído para algo respeitoso, uma grande melhoria em relação à nossa dinâmica anterior. Quanto ao meu pai, nosso relacionamento continuava em construção. Ainda havia momentos de tensão, especialmente quando as reuniões familiares traziam velhos padrões à tona. Mas também havia um novo entendimento entre nós, um reconhecimento de que o amor não precisava significar sacrificar limites ou permitir comportamentos prejudiciais. A lição mais profunda que aprendi com toda a experiência foi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é dizer não, que ser capacho não é o mesmo que ser gentil, que relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo e limites claros. Também aprendi que perdoar não exige esquecer ou se colocar em posição de se machucar novamente. É possível desejar o bem a alguém e ainda se proteger de seus padrões destrutivos. Olhando para trás, para a jovem que viu seu carro ser rebocado, que se sentiu traída pelo pai e violada pela meia-irmã, sinto compaixão e orgulho. Compaixão pela dor que ela suportou e orgulho por como ela, no fim das contas, cresceu a partir daquela experiência, em vez de ser definida por ela. O acidente de carro, por mais terrível que tenha sido na época, me forçou a confrontar verdades dolorosas sobre a dinâmica da minha família e minha própria tendência a buscar aprovação em detrimento do meu bem-estar. Nesse sentido, foi um catalisador para o crescimento, um doloroso, mas necessário, chamado para a consciência. 5 anos depois, quando Olivia ligou pedindo para se mudar, me deparei com um teste. Será que eu tinha realmente mudado? Conseguiria me manter firme nos meus limites mesmo sob pressão? A resposta, felizmente, foi sim. E, ao me manter firme, não só me protegi como, no fim das contas, ajudei Olivia de uma forma mais significativa do que uma moradia temporária jamais poderia. Então, o que você faria se alguém que traiu sua confiança voltasse pedindo ajuda? Você o deixaria morar com você ou encontraria outra maneira de ajudar que mantivesse seus limites? Você já teve que dizer não à família para proteger seu próprio bem-estar? Conte para mim nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se quiser ouvir mais histórias sobre como se defender e criar limites saudáveis. Obrigado por ouvir e lembre-se de que, às vezes, a coisa mais forte que você pode dizer é um simples e respeitoso não.